Fala, tu concurseiro, fala, tu concurseira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma Teoria Comigo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é professor Aureno Marques, mais uma vez através da Implacável Concurso, trazendo conhecimento aplicado para provas. Meu irmão, trabalharemos agora o regime jurídico dos servidores públicos do município de Taubaté, em São Paulo, ok? Então vamos iniciar os nossos estudos com um objetivo em comum, que é você ser aprovado. E para isso, nós temos que buscar sempre aquilo que é passível questão de prova. Então não vou ficar aqui com você lendo artigo, inciso, como se fosse uma historinha para boi dormir. Não. Eu preciso que você se atenha junto comigo àquilo que os examinadores olham e brilham aos olhos da banca e podem transformar em questões, tá bom? Então vou marcar tudo que é importante para fim de prova, por isso que eu necessito da sua extrema atenção ao que eu marcar principalmente, ok? Vamos lá então. Temos aqui a Lei Complementar número 1 de 1990. Essa própria lei trata do Código de Administração do município de Taubaté. Ela traz várias imensas disposições sobre o município. Entre elas, nós temos o regime jurídico único, que se inicia basicamente no artigo 60 da nossa lei, que é onde nós iremos começar, ok? Vamos lá. Do regime jurídico único em relação a Taubaté. Perceba, o disposto neste título constitui o regime jurídico único dos servidores públicos de Taubaté. Isso aqui é o objetivo, é o tema do nosso encontro. Vamos lá. Toda pessoa que prestar serviço com vínculo empregatício à administração pública direta, indireta, fundacional dos poderes executivo e legislativo é considerada para todos os efeitos servidor público. Basicamente, qualquer pessoa que tiver um vínculo com a administração municipal é um servidor público, seja na administração direta, por exemplo, na própria guarda municipal, seja na administração indireta, como por exemplo, em empresas públicas, que vai ser regido pela CLT, em fundações públicas, em autarquias ou em sociedades de economia mista. Então, todas essas pessoas que têm vínculo com a administração são servidores públicos. Mais uma dica, mais uma observação, é que no âmbito do município, nós só temos o poder executivo e o poder legislativo. Nós não temos o poder judiciário no âmbito do poder municipal. Pelo amor de Deus, tá? O executivo, você já sabe, ele é chefiado pelo nosso próprio prefeito, que é o chefe do poder executivo, juntamente com o poder legislativo, onde nós iremos encontrar a Câmara dos Vereadores. Ok? Vamos lá, continuando. Para fins do nosso regime jurídico do município de Taubaté, nós temos que são servidores públicos aquelas pessoas que são legalmente investidas em cargo público. Pessoas detentoras de estabilidade constitucional e pessoas que são para desempenho de funções. Resumindo novamente, aquelas pessoas que têm um vínculo com a administração municipal. As pessoas legalmente investidas, por exemplo, nós temos futuramente você, guardas civis municipais, que passarão por um concurso público, que passarão por fases do concurso, irão para o famoso estágio probatório para adquirir a sua tão sonhada estabilidade. Você irá passar pela posse, pela nomeação, a entrada de exercício, pode futuramente passar por outras formas de provimento que nós iremos ver juntos aqui no regime jurídico. Então você será sim um servidor público do município de Taubaté, vinculado à guarda municipal, que faz parte da administração direta do município. Massa demais? Vamos para cima. 62. Nós temos aqui uma definição. Toda definição é passível de questão. Já pega esse bizu. Definição, proibição, restrição, limitação, prazo e as palavrinhas mágicas de prova são partes da lei que você deve prestar bastante atenção. Deve marcar, circular, pintar, enfim, deixar destacado na sua lei essas palavrinhas, esses termos que eu vou te ajudar. Primeiro, temos aqui uma definição. Irmão, definição é questão. Então, cargo público é o conjunto de deveres, atribuições, responsabilidades cometidas a um servidor. Então, quando eu pergunto para você, qual é o seu cargo público? Você diz, eu sou guarda municipal do município de Taubaté.
Então, automaticamente, eu já sei que você tem o dever, atribuição e responsabilidades de um guarda municipal, a proteção municipal preventiva dos logradouros públicos, dos bens do município. 63. Os cargos de provimento, olha para cá, são de carreira ou isolados. Cargos de carreira são aqueles que integram classes e correspondem à profissão, atividade com remuneração própria. Já os cargos isolados não se podem integrar em classes e correspondem a uma certa e determinada função. Por exemplo, você acha que você é de carreira ou de cargo isolado? Você, guarda civil municipal, é um cargo de carreira. Porque dentro da sua carreira, nós temos as classes. Terceira classe, segunda classe, inspetor, temos comandante, subcomandante, ouvidoria, enfim, temos uma gama de classes. Você não vai começar na guarda municipal e terminar sua carreira de guarda com o mesmo nome. Você sempre vai ser um guarda municipal, mas terá outras atribuições, porque cada classe ela tem um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. Agora, um cargo isolado, você começa e termina a sua carreira com o mesmo nome. Por exemplo, delegado de polícia. O delegado ele começa como delegado e termina como delegado. É lógico que de acordo com o tempo, com qualificações, com atribuições, ele vai ganhando mais dinheiro. Mas o nome dele nunca muda, porque não há classes de delegados. É somente uma carreira isolada, carreira única, diferentemente de você. 64. As carreiras, você guarda municipal, olha que legal, serão organizadas em classes de cargos dispostos de acordo com a natureza profissional e com a complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou da própria entidade. Porque a classe é o agrupamento de cargos que, por lei, tem uma idêntica denominação, o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades e o mesmo padrão de vencimento. Então, se você, por exemplo, guarda municipal terceira classe, guarda municipal inicial, você vai ganhar a mesma coisa de que outro guarda municipal inicial. Não há distinção aqui em relação a homem e a mulher, ao trabalho, se você faz parte da mesma classe, que está dentro do mesmo conjunto da carreira. Continuando, quadro nada mais é do que um conjunto de cargos de carreira e em comissão, integrantes da estrutura dos órgãos do Executivo, do Legislativo, das autarquias, inclusive em regime especial e das fundações públicas municipais. Então, basicamente, nós temos o seguinte, quadro, pensa no quadro mesmo. Temos aqui os quadros. Dentro dos quadros, nós temos aqui as carreiras isoladas, os cargos de carreira, os cargos que são comissionados, cargos que são de confiança, e tudo isso listado bem bonitinho dentro da estrutura administrativa da Guarda Municipal do município de Taubaté. Então, o quadro é basicamente isso, é onde você irá ver tudo em relação aos cargos e funções que nós temos dentro do município de Taubaté. Vamos para os cargos públicos. Algumas observações importantes, vou até trocar aqui a cor, deixar azulzinho. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Mais uma coisa importante, esses cargos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento de caráter ou em comissão. Preste atenção. Temos aqui, primeiro, todos os brasileiros. Inclui-se o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O cargo ele é criado por lei, e essa lei é uma lei ordinária. Então, se, por exemplo, na sua prova aparecer decreto, errado. Portaria, errado. Regulamento normativo, errado. É lei. Lei é lei. E se aparecer só lei, é lei ordinária. Primeiro, os cargos a que se refere este artigo são criados pela presente lei, são constantes no anexo 1 e no anexo 2. Fique tranquilo, queremos ver uma parte desses anexos também. A investidura em cargos efetivos, como por exemplo de guarda municipal, dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Lembre-se, nós estamos aqui trabalhando o regime jurídico do município, não especificamente o regime da guarda municipal. Por isso que vai ser mais abrangente, mais genérico aqui as nossas disposições. Você irá fazer um concurso público de provas. O seu concurso de provas que constituirão as fases daquele concurso. Perceba, no prazo máximo de 18 meses, a contar da publicação desta lei, o Poder Executivo realizará concurso público de provas e títulos para provimentos constantes nos cargos do anexo 1. Lembre-se, é uma lei de 1990.
90. Então, algumas disposições não são interessantes para nós agora, para fins de prova, ok? Vamos lá. Os atuais servidores não estáveis e regidos pela CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, deverão, sob pena de rescisão contratual, submeter-se a este concurso, excetuando-se aqueles que ingressarem no serviço público municipal através de provas seletivas previstas na lei. Entenda que o CLT, ele realmente é aquele código que gere, que rege a vida do particular empregado. Porém, tem algumas situações, por exemplo, em empresas públicas que fazem parte da administração direta, que você faz concurso público, uma espécie de seleção, uma prova, em que você vai fazer o concurso, mas não vai ser estatutário, como é na Guarda Municipal. Você vai ser regido pelas leis da CLT. Ok? Vamos para os nossos empregos públicos, só para você entender como é que funciona. Os servidores públicos estáveis constitucionalmente são de titulares de emprego público, criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Os empregos públicos a que se refere este artigo são criados pela presente lei, constante no anexo 3. Sempre que aparecer esse anexo 3, 1, 2, vamos deixar um pouco mais para frente, porque eu quero dar algumas atenções em relação à letra da lei neste momento, ok? Vamos para nossas funções públicas. Poderão ter acesso ao serviço público pessoas destinadas ao desempenho de funções de natureza temporária. Isso aqui é um dispositivo, de novo, temporário na nossa lei, mas que já foi ultrapassado. Vou marcar só aquilo que é mais importante. Veja, necessidades temporárias. Calamidade pública, comoção interna, campanha de saúde pública, implantação de serviços de urgência e inadiável, execução de absolutamente transitórios, afastamento transitório de servidores e execução direta de obra determinada, além de convênios e contratos celebrados com entidades governamentais. O que é que isso quer dizer? Vamos lá, para você entender melhor. Você só pode ser servidor público se você tiver passado por uma seleção. Por exemplo, para cargos de carreira, para cargos isolados. Isso para cargos que são efetivos, cargos que na verdade, que trazem, depois de um tempo, a estabilidade constitucional. Diferente de um cargo de comissão, diferente de um cargo em confiança. Agora, existem algumas situações em que é necessário que pessoas que não são servidores públicos se tornem temporariamente servidores públicos. Um exemplo, você lembra daquela tragédia de Brumadinho? Lembra das chuvas lá do sul do Brasil? Pronto. Naquele momento, é óbvio que não há servidores públicos disponíveis suficientes para lidar com toda aquela situação. Então, pessoas comuns, civis, que não são servidores públicos, se tornam voluntariamente, por determinado tempo, servidores públicos por uma calamidade, por uma emergência, e respondem como servidores públicos de forma temporária. Mas isso é o menos importante agora para a nossa prova. Vamos para o nosso concurso público, que aqui sim temos algumas observações. Veja, para o provimento de cargo público, por nomeação, será exigida a aprovação prévia em concurso público, que é o seu caso de guarda municipal. Os concursos públicos internos poderão ser organizados e realizados pela empresa de notória especialização, especialmente para este fim, que são as bancas organizadoras, através de licitação. O custo operacional dos concursos públicos poderá ser coberto com recursos provenientes da taxa de inscrição, da mesma forma que você faz no seu próprio concurso público da Guarda Municipal. Os requisitos, condições e demais peculiaridades para a realização dos concursos serão previamente estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, na mesa da Câmara Municipal, do dirigente superior da autarquia, da fundação, quando for o caso. Não se importe tanto com isso, veja só o que eu estou marcando para você. A publicação do resultado será realizada pela firma contratada, que é a empresa, a banca do concurso público, que vai trazer todas essas informações. Vamos lá. Entre as condições e requisitos que se refere o parágrafo 2º do artigo 78, que é o do concurso, serão previamente definidas em decorrência da natureza do cargo a ser provido, as etapas a seguir, enunciadas bem como os respectivos pesos. Então, em todo concurso público, em toda prova seletiva do município de Taubaté, deve acontecer a prova prática, a teórica, a apresentação de titulação, quando há, então, provas e títulos. Ok? Até agora foram algumas definições que eu precisava trazer para você, só por fins realmente de bater em cima caso a banca venha cobrar. Porém, agora eu digo com toda a sinceridade do meu coração. Aqui inicia-se o tema, na verdade, mais cobrado em provas de concurso público que cobram regimes jurídicos do município, que são as formas de provimento. Meu irmão, as formas de provimento é o tema que mais cai
em prova de concurso público de guarda municipal que cobra o regime jurídico do município, tá bom? Então já adiantei para você aqui o principal tema que você tem que ter na ponta da sua língua. Vamos comigo. Temos aqui, são requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. Primeiro, ser brasileiro. E aqui você sabe, brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Estar em gozo dos direitos políticos, tanto na sua acepção ativa quanto na sua acepção passiva, ou seja, você poder votar e ser votado. Estar quite com as obrigações militares, ter um nível de escolaridade exigido para o cargo, no caso aqui de guarda civil municipal, nível médio. Ter idade mínima de 18 anos completos, lembre-se que é a idade mínima para ser servidor público concursado. Pode aparecer a... Opa, testando não foi. Pode aparecer a idade máxima? Claro que pode, mas depende do cargo. 6. Gozar de boa saúde física, mental, comprovado em exame médico. Você terá, sim, o seu TAF. Terá o exame do psicodoido também. Do psicodoido. Para comprovar a sua boa saúde. Ter sido previamente habilitado em concurso público, ressalvada as exceções previstas nesta lei, como, por exemplo, dos servidores temporários que eu acabei de falar para você. Olha o parágrafo 1º. As atribuições de cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, como, por exemplo, pode justificar uma idade máxima, pode justificar a CNH AB, pode justificar o ensino superior completo e assim por diante. Depende de quê? Das atribuições do cargo, da exigência daquela instituição. 2. As pessoas portadoras de deficiência. Esse termo aqui já está desatualizado, certo? Hoje é PCD, pessoas com deficiência. Elas terão uma vantagem em relação ao concurso público de 5% pelo menos das vagas daquele concurso público. É isso que eu quero que você marque. As pessoas com deficiência têm pelo menos 5% das vagas previstas no concurso público. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente, do poder ou da entidade que realizou aquele concurso. Por exemplo, você que será a guarda civil municipal, irá ser dado o seu provimento através de quem? Do prefeito. O prefeito irá nomeá-los como guardas municipais. 84. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. O que é a posse? A posse, irmão, é um documento. É um documento que você assina, que você diz assim: eu aceito as atribuições, eu aceito as competências, os deveres, eu recuso as proibições, os princípios eu adoto do meu cargo público. Eu gosto de dizer que a posse é o casamento entre você e a administração pública. É o momento que você diz assim: eu aceito tudo que me é devido até que a morte nos separe. E realmente a posse é isso. E agora nós temos as formas de provimento. O que é uma forma de provimento em relação aos nossos estudos? Forma de provimento é toda movimentação que acontece do servidor público dentro da administração. Por exemplo, nós temos a nomeação, passei aqui sem querer, tá? Nós temos a nomeação. Nomeação é quando você é nomeado, você é atribuído a você o cargo público. Temos a posse, como nós vamos ver, o exercício, que é na parte inicial da sua vida funcional, onde você vai tomar posse e vai entrar em exercício, vai começar a trabalhar. Nós temos, por exemplo, algumas formas de reintegração, recondução, readaptação, formas de movimentação de acordo com a situação funcional de cada guarda municipal. Eu sempre vou utilizar aqui o exemplo do guarda municipal para ficar mais fácil de identificar na hora da prova. Mas, por exemplo, nós temos uma forma de provimento interessantíssima, que é a reintegração. Vamos ver um pouco mais à frente. Reintegração é a movimentação do servidor público de volta para o serviço público quando a sua demissão foi invalidada, foi viciada em critérios ilegais. Meu irmão, é muito massa a forma de provimento e eu mais uma vez reitero, é a forma que mais cai em provas. Vamos lá iniciar aqui para finalizar o nosso bloco as partes em relação à nomeação. Nomeação nós temos dois tipos, tá? Caráter efetivo e caráter comissionado. Qual que é a diferença? De caráter efetivo é você futuramente, de cargo de carreira, guarda municipal ou cargo isolado. Cargos comissionados
são demissíveis ad nutum. O que é ad nutum? A qualquer tempo. Então é de livre nomeação, e de livre exoneração. Por exemplo, o cargo de secretário de Segurança Pública do município é um cargo de comissão. Não tem concurso público para ser secretário. Você é chamado, indicado a ser secretário pelo prefeito, por exemplo. Mas guarda municipal não. Você não pode ser chamado para ser guarda. Negativo. Você faz o concurso público, você merece aquele cargo através do mérito funcional, através do mérito intelectual. Diferenças. O cargo público efetivo, você adquire depois de 3 anos de estágio probatório a sua estabilidade jurídica. O cargo comissionado não. Se um dia o prefeito acordou com dor de barriga, ele pode demitir você na mesma hora, livre nomeação e livre exoneração. É uma diferença basilar, que você não pode errar, ok? Olha aqui, parágrafo único. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta para todos os cargos em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, a partir da condenação em decisão transitada e julgado, até comprovado o cumprimento da pena, de pessoas que estiverem condenadas nas condições previstas no Código Penal, que em relação a crimes contra a administração, meu filho. Então, é a lei da ficha limpa sendo aplicada. 87. A nomeação para cargo de classe inicial, de carreira ou de cargo isolado depende de concurso público, que é o caso da Guarda Municipal. Obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade, constante no edital, ressalvada a hipótese de nomeação por enquadramento na forma do artigo 318, ok? Então, vou ficando por aqui. Espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!